Boa Deus te noite a todos. abençoe. Nós estamos iniciando, graças a Deus, o ano 2021, retomando os nossos estudos de segunda-feira. Ainda por um bom tempo vamos manter esse trabalho online, aguardar as próximas orientações pelo processo que nós estamos atravessando. O ano passado, nós iniciamos em 29/3 as enfermidades e as desarmonias espirituais. Há um entendimento que a espiritualidade tenta nos passar para que é necessário compreender essas desarmonias espirituais, aprofundando no conhecimento da ciência do corpo humano. Porque uma vez que compreendemos o nosso corpo, conhecendo o nosso corpo, fica mais fácil de entendermos os processos de doenças, de desarmonias. Porque a ciência espírita, ela já nos prova com clareza que somos energia, que somos movidos pela energia e que nós somos um ser de luz conectado ao universo na responsabilidade maior do nosso Pai, o Senhor da vida. Então, trabalhamos o ano passado todo falando do corpo humano, falamos dos sentimentos, falamos das emoções, adentramos ao cérebro, aprofundamos quando falamos do cérebro trino. E agora a gente vai falar de um outro assunto que ele está muito em voga dentro da ciência. Ainda temos pouco conhecimento dentro do âmbito espiritual, da doutrina espírita propriamente dizendo, né? Aí a gente encontra alguns respaldos dentro da ciência tradicional. Então, o assunto de hoje vai ser os 3 cérebros do ser humano. O próprio cérebro, o coração e o intestino. Uma vez que a gente compreender esse mecanismo, essa interação dos neurônios nesses 3 elementos, nós vamos compreender muito do que nós atravessamos no dia a dia. Um estudo maravilhoso, super interessante e extremamente profundo para que compreendamos a vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, em especial as nossas emoções. E, acima de tudo, as tomadas de decisões, das escolhas que temos no nosso dia a dia. Então, nós vamos falar desses 3 cérebros do ser humano. Até relativamente pouco tempo atrás, entendíamos que a nossa existência humana, enquanto seres dotados de capacidades intelectivas e cognitivas, estava determinada tão somente pela presença de estruturas do córtex cerebral. Por que isso? Porque nós falávamos do homem com a razão, o homem que raciocina, o homem que pensa, não só com o coração, mas com o cérebro, e toma as atitudes dentro de um eixo de racionalidade. E essa era a visão que tínhamos em termos de vida, que o nosso cérebro tudo comandava. E a gente, de repente, depara com estudos mais aprofundados que não é só o cérebro que é o mentor de tudo. Nós temos também o coração e o intestino, porque os 3 têm neurônios. E essa vinculação, esse acesso neural, essa comunicação é que nos faz sentir vivos e que dá para a gente perceber quem somos de verdade dentro de uma couraça de carne, encarnado nesse planeta. E todo esse processo dinâmico desses órgãos, nessa interação,
nos faz esse autoconhecimento. Então, cada vez mais a ciência comprova que nossa saúde mental, nosso estado de ânimo, nossa imunidade são diretamente ligados a esses três cérebros. E que eles são atingidos pelo nível de estresse da nossa vida. Já começamos a falar do estresse, porque é uma das doenças que mais está em ênfase no momento. Um mundo agitado, em um capitalismo selvagem, uma correria imensa, que as pessoas costumam falar que o dia de 24 horas está curto para fazer todas as obrigações que temos. Então, quando a gente coloca esses três elementos, esses três órgãos, falamos do coração, exercitar a gratidão. Quando falamos do cérebro, nós falamos de meditação. E quando falamos do intestino, nós falamos do comer bem. E a gente vai perceber como a alimentação influencia o nosso coração e a nossa mente. Como o nosso estado emocional influencia o nosso coração. E como os nossos pensamentos influenciam também o nosso intestino e o nosso coração. Então, ter o equilíbrio entre esses três cérebros é que nos traz a oportunidade de sentir bem, de ter saúde, de ter ânimo, de ter vontade de viver, de ter alegria da vida. E é interessante esses estudos. Eu me deparei com isso ano passado e eu fiquei pensativa. Eu falei, mas aí é muito além do que nós conhecemos. E agradecemos muito a oportunidade desses companheiros que estão conosco nesses estudos, através do nosso querido e amado Natércio França, que com uma falange imensa de estudiosos, de pesquisadores, cientistas, médicos, neuropsiquiatras, tem nos auxiliado a manter esse trabalho em um nível bem elevado e, acima de tudo, uma aceitação mental para que possamos compreender a história de vida de cada um de nós e compreender a vida na sua essência, onde estamos atravessando um processo grandioso de transição planetária, mas, acima de tudo, abrindo as nossas mentes ou alterando os nossos níveis de consciência. Então, esse estudo que inicia nesse ano, eu já tenho dentro de mim com uma certeza absoluta que vai ser um salto quântico na nossa vida. Porque à medida que nós aprendemos e conhecemos, isso torna-se mais tranquilo o nosso caminhar, a nossa aceitação e, acima de tudo, uma renovação de passos para que a nossa saúde ela tende só a melhorar. E para que quando voltemos em nova reencarnação, tenhamos oportunidade de fazer melhor, fazer o bem para nós, primeiramente, e para o outro, e ter uma saúde mais tranquila, mais harmoniosa. Como reagimos aos acontecimentos e como mudamos ou não nossas crenças são os dois grandes segredos para mantê-los regulados. Então, essa é a primeira proposta. Como que enxergamos a vida? Como que nós reagimos mediante os acontecimentos diários? Como reagimos aos acontecimentos do mundo? Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos valores? Quais são os segredos, né? Para que a gente possa manter essa harmonia, esse equilíbrio. Então, sim, as crenças limitantes podem desregular o intestino, o coração e o cérebro. Por isso, desestressar é a chave para a saúde mental e para a saúde física. Então, o primeiro ponto que eu acordei nesses estudos é que o estresse, ele é o grande veneno que nós estamos acumulando no mundo atual. Pressa para tudo, vontade de resolver tudo e tudo é para ontem.
e esquecemos que existe um amanhã. E o mais interessante é que hoje também assistindo a algumas palestras, onde a pessoa começa a falar desse estresse violento que vivemos, aprender a acalmar, a silenciar a nossa alma, fazendo yoga, meditação, um pilates, uma caminhada, ouvindo músicas que acalmam o coração e a mente. Então, tudo isso aí é a chave para que a nossa saúde possa permanecer melhor. Não saiba, mas a maior parte da serotonina do corpo, mais ou menos 90%, é encontrada no intestino. Para mim, isso é uma grande descoberta. Na minha ignorância, na minha concepção, estava tudo ligado ao cérebro. E a gente vê agora por que sentimos tanta dor no estômago, por que passamos mal, por que quando ficamos nervosos, ansiosos, estressados, nós temos um desequilíbrio, uma diarreia, por que temos uma aceleração muito grande no nosso coração, por que nos sentimos gelados, né? Então, sensações que o corpo vivencia, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio neural que nos traz um desassossego, uma agonia, uma angústia. E tudo isso vem através do não bem-estar do intestino, do cérebro e do coração. Como assim temos 3 cérebros em nosso corpo? Essa pergunta eu me fiz depois que eu comecei a estudar. Primeiramente, é importante que você tenha em mente que tudo isso que vamos te explicar tem como principais responsáveis os neurônios. Então tá aí uma fotinha, né, dos neurônios. É isso aí que nos oportuniza o pensamento, as sinapses, as comunicações, que está não só nos nossos cérebros, mas também no nosso coração e no nosso intestino. Só para que a gente entenda, não vou adentrar, que isso aqui é uma seara totalmente fora do meu conhecimento, mas para a gente poder entender um pouquinho, porque tudo nosso está voltado ao nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele pode ser dividido em 2 seções. Então, vamos prestar atenção aqui, ó, no corpo humano, só para a gente ter noção. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está o cérebro, a medula espinhal, né? Isso aqui. Então, é todo o nosso sistema, toda a nossa coluna. Isso é o nervoso central. O sistema periférico, ele está nas periferias, nas ramificações. Então, o azul é mostrando o sistema nervoso periférico, onde está a musculatura, os membros, atinge o central e é desviado, então, para o periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e é no sistema nervoso central que acontece toda a análise de informações. O coração manda informação para o cérebro manda informação para o coração, o intestino manda informação para o cérebro, que manda também para o intestino. Então, há uma interação de informações entre esses três grandes órgãos, que agora também é visto como os 3 cérebros do ser humano. O sistema nervoso periférico, ele inclui os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Os neurônios sensoriais trazem sinais recebidos do sistema nervoso central, que é esse aqui, né? Para o sistema nervoso... Desculpa, os neurônios sensoriais trazem sinais recebidos para o sistema nervoso central e os neurônios motores levam os sinais ao sistema nervoso central para o músculo. Então, a gente percebe que existe uma interação, uma comunicação ininterrupta das nossas sensações, dos nossos sentimentos, da nossa vida, das nossas verdades. É só para a gente ter uma noção. São os neurônios que reconhecem e levam até o nosso sistema nervoso os estímulos. Quais são os estímulos? Sensoriais. Quando você identifica a diferença entre frio e quente. O nosso corpo
quando você está em um lugar que está frio, nós recebemos estímulos e o nosso corpo comenta, estou com frio. Então, esse é o estímulo dos neurônios sensoriais. Os motores são o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou digitando, ou quando eu estou caminhando, ou quando levo um garfo à boca. Essas atitudes que você tem, das suas ações, eu estou levando as informações dos neurônios motores. Só para a gente ter uma leve abertura. Esses estímulos são alguns dos responsáveis por influenciar as tomadas de decisões, seja elas quais forem, desde tirar a mão de algo muito quente até as coisas mais complexas do nosso dia a dia. Então, nós somos o tempo todo envolvidos por essas comunicações, por esses estímulos, né? Os estímulos cerebrais, os estímulos do coração, os estímulos do intestino, eles estão interagindo, comunicando, nos dando respostas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, enfim, do nosso todo. Então, você tem 3 cérebros: a cabeça, a sede da lógica e do intelecto. No entanto, a mente inconsciente direciona cerca de 90% dos nossos comportamentos. Estão lembrados dos 3 cérebros? Do límbico, do reptiliano e do córtex cerebral? Então, esse conceito que aqui agora nos fala, vai lembrar disso, que a mente inconsciente direciona cerca de 90% dos nossos comportamentos. Nós estamos falando aqui do nosso reptiliano também, né? Das nossas vivências, da nossa sobrevivência, das nossas atitudes, dos nossos instintos. O intestino, 90% da serotonina do organismo, envolvida no humor e no controle, é produzida no intestino. Coma bem para sentir bem. O coração, existem mais caminhos neurais que vão do coração ao cérebro da cabeça do que do cérebro da cabeça ao coração. Então, o coração manda mais mensagem para o cérebro do que o cérebro para o coração. Aqui nós temos uma grande resposta quando a gente toma alguma atitude através do nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa que o nosso coração está pedindo. Então, nós satisfazemos o nosso coração. Nós alinhamos as nossas emoções mediante atitudes. Então, isso dá bem-estar. Muitos médicos e pesquisadores estão defendendo uma tese dos 3 cérebros, no seguinte processo. Isso aqui não é um ensinamento construído, isso é estudo para eles, né, que estão em pesquisas. O primeiro cérebro é o coração, o segundo é o intestino e o terceiro é o próprio cérebro. Aí poderia me perguntar, por que, Fátima? Eu não sei a resposta ainda, que eu estou estudando. Talvez lá na frente a gente encontre a resposta. Mas eles colocam que o coração, pelas emoções, o intestino, pelo que nós alimentamos, e o cérebro, por receber tanta informação desses 2 órgãos, e advém também da nossa crença e da nossa qualidade ou a nossa condição de vida. Aí, somente no cérebro, há cerca de 86 bilhões de neurônios. Presta atenção, gente. 86 bilhões de neurônios tem no cérebro. Por isso, ter um domínio dos seus pensamentos é muito eficaz para uma vida saudável e uma vida produtiva. A partir das suas emoções e pensamento é que os neurônios vão determinar se os hormônios devem ser liberados no seu organismo, seja hormônios de estresse ou hormônio de relaxamento. Por que isso? Porque o meu pensamento, ele conduz a minha vida. Os meus pensamentos, ele desencadeia emoções. Emoções que podem ser negativas, assim também como podem ser positivas. Essas 2 situações, esses 2 caminhos, eles levam consequência para o meu coração, para o meu intestino, para o meu cérebro e para todo o meu sistema nervoso, central e periférico. Bom,
Vamos para frente. E foi descoberto pela ciência que o nosso intestino possui 500 milhões de neurônios. Por isso é que comemos, por isso o que comemos acaba influenciando também o que você pensa e o que você sente. Olha que interessante. Você já ouviu falar que o intestino funciona como um segundo cérebro e que o equilíbrio da flora intestinal é fundamental para uma boa qualidade de vida? Aí eu respondi, né? Não, né? Porque como eu também não tenho entendimento, então vamos descobrir mais sobre a conexão entre cérebro e intestino. Nesse exato momento, eu fiz um preâmbulo do assunto que nós vamos desenvolver, não quero aprofundar muito, e vou falar com você que eu alcancei alguns materiais extremamente profundos dentro da ciência tradicional, dos grandes pesquisadores, de algumas falas, de alguns experimentos de neuros, de cardiologistas, de psiquiatras e vários outros, e que eles estão num estudo fantástico a respeito desse assunto. Infelizmente, o nosso tempo, a gente vai tentar colocar cada órgão dentro da sua condição, retratando-se dentro da medicina tradicional, mas trazendo para o conhecimento espiritual, no entendimento do nosso corpo físico e espiritual, do nosso emocional, da nossa condição de ser humano, no entendimento que somos energia e que, acima de tudo, somos um ser espiritual, uma experiência na carne. Então, a inteligência do coração. Nós vamos começar falando do coração. O coração ele é composto por aproximadamente 400 mil neurônios, o que significa que o coração tem o seu próprio sistema nervoso. Esta é realmente a chave para tudo, porque o frequentemente subestimado órgão de bombeamento de sangue que sustenta a vida é capaz de influenciar a inteligência emocional, bem como as faculdades cognitivas superiores, como atenção, percepção, memória e resolução de problemas. Outro cérebro, como ele é conhecido, é o único órgão do corpo que envia mais informações ao nosso cérebro da cabeça do que recebe. Ele envia mais mensagens do que ele recebe. Gente, quem tiver dúvida, tá? Pode parar, pode perguntar. Quem tiver alguma coisa para colocar, que ótimo que coloque. Quem tiver uma nova visão, eu acho que isso tudo auxilia. Existe uma linha conectora, por assim dizer, entre o cérebro, o coração e o intestino, que necessitam estarem harmonizados para que a nossa vida se processe e possa fluir de maneira agradável. O cérebro cria e nele está contido a ópera. O coração é o maestro e ele dá o compasso para que a ideia se realize. Os intestinos vão nos pedir energia sempre, indicando que sua ação emocional, a forma como nossas ações devem ser realizadas. Eu achei isso fantástico. Essa visão meia poética desses três grandes órgãos, que é o cérebro, o coração e o intestino. Se eles não estiverem alinhados, se eles não estiverem harmonizados, nós estaremos sempre doentes. E nós nunca conseguiremos, pelo menos nesse momento da nossa vivência, essa harmonia integral. Podemos harmonizar um ou outro, mas a partir do momento que buscarmos o conhecimento e tivermos oportunidade de dar passos diferenciados, alcançando primeiramente a nossa mente, no comando dos nossos pensamentos, na interação do conhecimento, que as boas emoções é que nos traz saúde, isso aí está dentro da doutrina espírita quando falamos de reforma íntima. Lembrando da palestra do nosso querido e amigo, né, Breno, que falou muito da bondade domingo. Quem perdeu a palestra, perdeu, de verdade. Porque um assunto tão simples, mas que foi colocado de uma forma tão profunda e que veio nos acordar dessa bondade. E o homem de bem, o homem da bondade, ele alcança esse processo de interagir, de comunicar e ter uma harmonia entre os três cérebros.
Então, nós vamos ver agora a conexão do cérebro e o coração. Olha que maravilha. Qual a função do coração em conjunto com os outros cérebros? No caso do nosso coração, seguimos a mesma lógica. Esse órgão é essencial para nos ajudar a controlar emoções, nossa qualidade de vida e também nos auxiliar nas tomadas de decisões. Os estudos recentes apontam que o coração e o cérebro estão muito mais conectados do que nós imaginamos. Essa comunicação entre os dois é uma via dinâmica de mão dupla e contínua, de modo que cada um desses órgãos exerce influência na função do outro. Então, foi o que nós já colocamos. Os dois, eles se interagem constantemente. Só recordando que o coração, ele manda muito mais mensagem para o cérebro do que recebe do cérebro. E essa particularidade de enviar esses estímulos e essas mensagens para o cérebro, isso aí também vai interferir no intestino. Então, os três, eles estão sempre nesse estímulo neural, nessa comunicação, interagindo para que tenhamos saúde ou, de uma certa forma, doença. A Itamar Levy, ele fala o seguinte: o coração e a alma constituem a identidade primária do ser humano e associam-se à essência do indivíduo, à identidade única de cada pessoa. Maravilhoso e sem comentário. Então vamos adentrar. À luz dos nossos conhecimentos, parece cada vez mais comprovado que as nossas células do corpo são todas conectadas, obviamente, com os nossos pensamentos e sentimentos. O coração é também o primeiro órgão formado no útero. Olha que maravilha. O resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente a estação principal de bombeamento do corpo. A surpresa fica por conta de uma maior concentração de neurônios no coração que parecem não estar apenas relacionados ao controle do ritmo como pensávamos. Se a gente reportar um pouquinho do nosso conhecimento menor, sem ser na área médica, a gente sente que o coração sempre está em um compasso, em batidas. É ele que faz toda a oxigenação do sangue. É ele que faz esse combate, né? Esse controle, esse ritmo. Então, pensávamos nós que o coração tinha somente essa função de bombear o nosso sangue e nos dar a vida. De repente, vem estudiosos nos comprovando que no coração tem neurônios e que o nosso coração não está relacionado somente a bombear o sangue, mas ele tem um controle muito mais além do bombardeio, dos ritmos emocionais, dos ritmos dos sentimentos, e que conduz o nosso corpo num silêncio e numa inteligência, onde ele se abre em caminhos para alcançar o cérebro num comando da emoção com a razão, para que tenhamos um caminhar mais suave, visualizando sempre uma condição de um caminho mais aberto, de luz e de uma interação do ser conectado com o universo. Porque o nosso coração, ele é o órgão que conecta com o universo. Ontem sabíamos que era o cérebro. Hoje se descobre que o coração é que tem essa dimensão, é que abre essas comportas dessa interação do micro com o macro, do cosmo com a criatura, do ser com Deus. Parece haver uma ordem, uma interferência entre esses campos, mas quando ocorre uma coerência entre o campo gerado no coração e o campo do cérebro, isso traz mais saúde ao corpo físico
eficiência ao corpo mental e felicidade ao ser. Olha que descoberta magnânima. A conexão com o nosso coração pode ser uma grande fonte de cura. Vocês já perceberam que, às vezes, em pequenas conversas, até mesmo dos avós, dos tios mais velhos, de pessoas mais experientes, eu recentemente tive essa fala, assim, a pessoa, quando ela está mais velha, quando ela está acostumada no seu canto, na sua vivência, no seu canto, no seu lugar, onde ela tem a sua energia, quando você tira essa pessoa desse habitar, dessa energia que ela já está acostumada, ela adoece. Ou seja, você interfere no coração. O coração fica triste, fica amargurado, não aceita essa nova vida. Então, aí é que vem as doenças. Então, nós estamos falando do envelhecer na carne, porque o espírito não envelhece. Mas como estamos aprisionados a essa carne, e ainda somos seres em construção, num processo evolutivo ainda pequeno, os nossos sentimentos, eles têm uma facilidade, uma manipulação muito grande do que somos de verdade na nossa saúde, assim também como nas nossas doenças. Então, quando nós somos magoados, ou quando nós somos, de uma certa forma, abordados no nosso coração, nos nossos sentimentos, nós enxergamos a vida diferente. E a tristeza passa a ser morada. É o que nós chamamos do coração partido. Aquele coração que fica amargurado. Então ele adoece. Adoecendo o coração, adoece a alma. Adoecendo o coração, adoece o cérebro, adoece o intestino. Aí a gente entra nesse embalo, né? Do não estar bem, da insegurança emocional. Então, essa conexão, que é explicada dessa forma até bem filosófica, né? E pesquisada pelos neurofisiologistas, vem descobrir que o coração, ele é a conexão maior e que ele é a cura de todos os nossos males. Grandioso. Fantástico esse ensinamento. O coração influencia o cérebro e, portanto, a nossa forma de pensar e de agir. Que descoberta maravilhosa. O que era uma intuição milenar sobre o papel do coração nos sentimentos, agora é um consenso científico, graças à cooperação entre a neurociência e a cardiologia. Então a gente percebe, quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de estudos, quando a gente fala de pesquisa, muitas vezes nós ficamos muito apegados a pesquisa e estudos somente dentro de uma ciência ou dentro de uma parcela, de uma vivência mais espírita. E a gente percebe que esse caminhar, ele está abrindo leques informativos de vivências, de experiência, onde a ciência, com seus experimentos, com essa influenciação e essa condição de visualizar novas informações e de trazer essas informações, elas estão também agasalhando nos corações daqueles que buscam Deus, daqueles que buscam o caminho do bem, daqueles que buscam uma luz, daqueles que buscam uma saúde mental, uma saúde psicológica, aqueles que estão mais abertos a olhar a vida com os olhos do coração. A gente consegue fazer essa conexão. Então, o coração, ele pode ativar ou desativar determinadas partes do cérebro, bem como influenciar na liberação de hormônios. Tudo depende da mensagem que seu coração vai enviar ao cérebro. Quer ver uma experiência legal? Às vezes a gente passa por uma situação rápida, né? Onde você tem informações que te levam a um estresse, uma raiva, um desajuste mental. Se nesse exato momento você tem o coração, ele começa a bombardear, né? O nosso sangue, ele começa a ficar apressado, ele fica agoniado com as informações que recebe. Então,
Se você acalmar, respirar, colocar uma música, ficar só, você vai mudando o seu padrão mental, você vai modificando os seus pensamentos, e isso aí vai fazer toda uma mudança no cérebro, no coração e no intestino. Por que que na hora que a gente fica nervoso, logo depois desencadeia uma disenteria? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha como que a interação é tão violenta e ela é tão maravilhosa. Eu acho que a palavra que eu mais falei hoje foi que maravilha, que coisa encantadora que é a vida e esses órgãos, esses três elementos, esses três cérebros, nesse controle, nesse campo eletromagnético, de uma interação, de uma comunicação que nos traz ou harmonia ou desarmonia, só depende de nós. Isso apressa, inclusive, o nosso processo de um pensamento diferenciado. Isso apressa o processo do autoconhecimento, da sensibilidade mais aflorada e, acima de tudo, da busca da saúde. Então, alguns estudos que estão sendo realizados no Instituto Hertz comprovaram que a qualidade das nossas emoções altera ou controla o campo eletromagnético gerado pelo coração. Então, quando a gente descobre que o nosso coração gera um campo eletromagnético e que esse campo eletromagnético ele não afeta somente a nós, mas afeta aqueles que estão ao nosso derredor, a nossa responsabilidade aumenta. Por isso, a ação imediata para equilibrá-lo é cultivar emoções positivas, que traz o equilíbrio e a satisfação autêntica, mantendo em harmonia a frequência cardíaca. Se a gente parar para pensar e começar a observar esses três cérebros, a gente vai ver o quanto que nós harmonizamos o tempo todo, em um dia, em 24 horas. Vamos seguir. O coração parece estar muito além de uma bomba de sangue, que se concretiza a cada dia como um gerador de um campo eletromagnético, que orienta e influencia todo o nosso corpo, gerando com o cérebro campos coerentes. Esses campos eletromagnéticos são facilmente comprováveis e geram traçados elétricos como o eletrocardiograma, né? Olha o coração, os estímulos, as sensações, as emoções, os sentimentos. E nós temos o eletrocefalograma. São dois estudos, são dois exames que às vezes fazemos e nós não temos a dimensão ou então não atentemos para a curiosidade desses exames, desses neurônios, dessas comunicações e o porquê fazer e o que leva a essas desarmonias. Mais da metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Então, o coração ele está muito inteirado com o cérebro. A comunicação dos dois é muito grande, mas o coração interage em comunicação muito mais para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, isso, que foi já comprovado, compromete os conhecimentos do passado, quebrando alguns paradigmas, atualizando que o nosso coração ele é um sensor eletromagnético, é um campo aberto de comunicação e de interação de ser para o ser, e que a saúde ela está muito mais ali no coração do que propriamente no cérebro. Aí o Joseph, autor de A Biologia da Transcendência, ele chama isso de o maior aparato biológico e a sede da nossa maior inteligência. Então, o coração passou a ser a sede da inteligência nesse momento atual que estamos vivendo. O coração também é a fonte do corpo de maior força do campo eletromagnético.
Breno, em uma das suas palestras, no ano passado, não me lembro a data, ele fez um comentário em uma palestra que ele abordava, onde o coração ele tinha uma dimensão, um campo eletromagnético maior do que o cérebro. Quando ele fez essa fala à frente, eu parei e pensei, eu falei, mas será que a gente fala tanto de mente? A gente colocou a mente como uma coisa tão importante, um campo magnético tão aberto, onde nós temos um chakra coronário que está localizado no cérebro, no coco do cabeça, vamos assim dizer, né? E que se abre para o universo, para o ser, para Deus. E como que meu coração tem essa interação? Agora nós compreendemos. Através dos estudos, o campo eletromagnético do coração ele é maior do que o cérebro. Por quê, gente? Cada célula do coração é única e na qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para além da célula. Ele extravasa, ele se expande. Então, essa expansão de sentimentos e de emoções, de postura mental, ela alcança um espaço muito maior do que o cérebro. Então, vamos lá. Nosso coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro e que pode ser medido em um diâmetro de até 3 metros de distância. Um EEG, o que é o EEG, né? É aquele exame que nós fazemos para ver como é com os eletrodos, para ver como é que está o nosso cérebro, para ver como é que está os nossos distúrbios cerebrais. Mede as ondas cerebrais, mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração pode ser tomada a partir de 3 metros de distância do corpo, sem colocar eletrodos sobre ele. Dessa forma, o que sentimos pode atingir quem nos rodeiam num campo de 2 a 4 metros. Isso acontece porque o nosso coração, ele trata as informações que recebe antes de enviar para o cérebro. Toda a informação que o coração recebe, ele amplia, ele condensa, ele avalia, ele trata e transfere para o cérebro. Olha que coisa maravilhosa, né? O coração manda estímulos de forma constante para o cérebro, ativando ou inibindo diversas áreas cerebrais, segundo as necessidades do organismo. Aí já entra a comunicação com o intestino. Esse campo permeia cada célula do nosso corpo. Sim, o coração. O coração sente, o coração pensa e o coração decide. Aí a gente começa a fazer algumas avaliações, ou algumas indagações, algumas refutações, né? Nossa, mas fulano, ele é tão racional, ele parece que não tem sentimento, ele age só pela razão. Será que uma pessoa dessa é feliz? Será que uma pessoa dessa está bem? Será que ela aprendeu a viver assim? Homem não chora, homem tem que ser razão, homem não pode isso. A cultura do ser, né, em resguardar, eu vou falar isso, resguardar as emoções, não transferir esses sentimentos, as emoções. Por isso que fala que o homem é razão e mulher é emoção. O ser humano, de uma certa forma, no todo, é razão e emoção. É por isso que nós temos Cristo, que nos ensinou a ser forte, decidido, justo, mas com uma energia de ternura. Ele tem o comando, mas ele faz de uma forma que agrada, sem agredir, sem punir, sem apontar o dedo. É esse processo que nós estamos buscando, na vivência de ora estarmos na carne como o espírito não tem sexo,
mas ora estamos na carne como o masculino, ora com o feminino. Por quê? Para essa dualidade de razão e de emoção entrar em um consenso, entrar em uma harmonia. Então aqui nós temos, né, o coração. Pense com o seu coração. Seu campo vibratório é 5.000 vezes maior do que do cérebro. E a gente já está indo mais ou menos para o fim. Eu achei essa foto aqui para mostrar essa conexão desse campo eletromagnético do coração. Olha a interação. Aqui nós podemos advertir duas situações: o amor e o ódio. É uma dualidade, porque o ódio também faz isso. Ele alinha, ele conecta, ele entra em sintonia. E se você cortar essa energia, é perigoso adoecer um ou outro, ou até mesmo desencarnar. Porque são alimentos que vão entrando e agregando matérias pesadas e que faz com que duas pessoas tornem-se aliados pelo ódio ou então pelo amor. Mas na visão do coração, eu aproveitei essa foto aí para a gente falar também da mediunidade, que a gente fala muito do sentimento. O coração influencia o cérebro e, portanto, a nossa forma de pensar e de sentir. O que nós sentimos pode atingir quem nos rodeia num campo de 2 a 4 metros. Isso acontece porque o nosso coração trata a informação que recebe antes de enviar para o cérebro. Foi o que eu falei, mas só para a gente retratar essas informações. Então, o que nos alerta? O que meu coração está recebendo? Qual é a sensação que meu coração está tendo? O que eu estou com vontade de fazer? O que me faz bem? O que o meu pensar, o meu cérebro pensante, enviou para o meu coração? E como que meu coração retratou ou recebeu essa informação e vai reenviar ou enviar para o cérebro? Então, essa fotografia aí deixa a gente com o conhecimento mais aberto desse campo eletromagnético, das comunicações do coração e o tanto que ele influencia o nosso lar, o nosso companheiro, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o quanto que esses sentimentos eles têm um fundamento, que são fragmentos, são pensamentos fragmentados, são emoções que estão ali ao nosso derredor, atingindo sempre aqueles que estão à nossa volta. Então, o campo eletromagnético do coração, tá? É assim que a gente é visto pelo campo eletromagnético. Nossos pensamentos e emoções afetam o campo eletromagnético do coração, ao qual afeta energeticamente o campo do ambiente, estejamos conscientes disso ou não. Aí eu fico pensando o quanto ainda somos ignorantes, quando determinadas situações que nós temos capacidade de não realizar, por exemplo, criar situação de milindres, de orgulho, de vaidade, deixar-se levar por uma situação momentânea e criar brigas, desavenças, problemas. Isso aí transforma energias pesadas em energias escuras e isso consome a nossa própria energia e consome os nossos órgãos e afeta a saúde dos nossos órgãos físicos e espirituais. Então, essa clareza de informação do campo eletromagnético, que nós estamos falando desse cérebro que é o coração, isso é uma abertura que estamos tendo oportunidade de entender, de compreender e fazer uma assimilação no envolvimento do conhecimento que já temos, de uma conduta de um caminhar que já iniciamos lá atrás. Para que o momento que estamos atravessando, que é essa situação, dessa transição planetária, onde vamos e estamos vivendo tantos momentos difíceis, de tantas doenças, de tantas pestes, de tantas pandemias, de tantas
situações, desastres naturais, são dores, são energias desajustadas que estamos em crise, crise da mãe natureza, crise do cosmo, do espaço, crise do universo e crise do próprio ser humano. Não só o ser encarnado, mas todos, encarnados e desencarnados, que passa por um processo, por uma modificação, por uma reconfiguração, onde a dor ela é o instrumento maior que mais atinge o ser humano é a dor, porque somente a dor ainda ela está sendo o elemento para que haja a transformação mais rápida. E como se quando desconectamos e nos desligamos da sabedoria inata de amor do coração, baseada nos pensamentos, o intelecto refletido no ego assume o controle e opera independentemente do coração. E nós voltamos para uma mentalidade de sobrevivência baseada no medo, na ganância, no poder e no controle das coisas. Queremos controlar o outro, queremos controlar o filho, queremos controlar o nosso emprego, queremos controlar as nossas... Tudo a gente tem que ter esse controle. Dessa forma, passamos a acreditar que estamos separados da nossa percepção de vida. Percepção de vida muda para uma limitação e escassez, e temos que lutar para a sobrevivência. O que o autor quis colocar? Ele juntou o que nós já aprendemos para poder nos ensinar. Se o nosso coração ele está conectado com o bem e está nesse processo da reforma íntima, nós estamos buscando essa harmonia. Se o nosso coração absorve muita energia negativa, de muita dor, e nós não reagimos pelo coração, somente pela razão, muitas vezes nós nos desconectamos, ou seja, desconecta-se mente, coração e intestino. Uma vez desconectados, nós entramos então em um processo de sobrevivência. Não temos um foco. Então, todos os sentimentos do passado, eles passam a usar então esse espaço. O medo, a insegurança, a preocupação com amanhã, de fazer tudo do jeito que eu acho que é certo. Então, todas essas nossas atitudes diárias que temos, elas começam a ficar mais intensas. Então, com isso, nós entramos num processo de desarmonia do coração, do cérebro e do intestino. Esse órgão incrível que é o coração, que muitas vezes ignoramos, negligenciamos e construímos muros ao redor. Não, eu não posso agir pelo coração, eu tenho que agir pelo cérebro. O meu coração não pode me comandar. É onde podemos encontrar a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa compaixão, permitindo que a maior inteligência emocional guie as nossas vidas. Gente, vocês estão percebendo o paradigma que a gente se deparou agora? De repente vem o cérebro, comanda tudo, é razão, eu tenho que passar pelo crivo da razão, eu tenho que ser racional. Agora vem essa nova descoberta, não, a inteligência agora é do coração, é minha emoção, é meu coração, é meu sentimento, é minha piedade, é a minha bondade, é as minhas boas qualidades nesse momento que vai me fazer caminhar. Olha Jesus, olha os ensinamentos do Cristo, atuando nesse exato momento. Aprendemos ontem a ser racional, estamos aprendendo agora a ter essa razão controlada, mas também alinhada à emoção do coração ou à inteligência do coração. Devemos mudar agora a engrenagem para fora do estado baseado do medo mental que temos sido ensinados a acreditar e nos movermos para viver centrados no coração. Olha que maravilha. Para que essas transformações ocorram, é preciso aprender a meditar, entrar em nosso coração, acessar a sabedoria do universo, a nossa sabedoria interior. Gente,
silenciem, bebam dessas palavras, desses ensinamentos, porque se adquirirmos o conhecimento e começarmos a colocar em prática, nós vamos beber num cálice de Jesus chamado cálice da bondade. E nós temos condição para isso. Porque uma gota de bondade que nós adquirirmos, imagina quantas gotas podemos distribuir em trabalhos, não só trabalhos de um centro espírita, mas em trabalhos de uma vida em nosso lar, em nosso emprego, na sociedade, em todos os lugares que nos depararmos. E aí eu coloquei 2 fotos, uma respiração lenta e profunda, envia ao cérebro uma mensagem tranquilizadora que ajuda a desarmar o sistema de defesa. E aí vem, seja suave, não deixe o mundo te endurecer, não deixe a dor te fazer odiar, não deixe a amargura roubar a sua dor. E a gente vai ficando por aqui hoje. Esse assunto é fantástico, dá vontade de ficar aqui 3 horas falando. E é um ensinamento, eu vou mandar para vocês, tá? Eu passei para a Kênia. Se você joga no grupo, Kênia, daqui a pouquinho, porque quem pegou a aula aqui agora vai poder rever, né, esse assunto, ler novamente. Eu acho que vai ser de grande valia. E nós só estamos adentrando essa nova seara, meu irmão. E ele vem com leveza, entrando nesse 2022. E como nós fomos chamados a atenção, precisamos nos preparar para muitas tempestades. É necessário que tenhamos o nosso barco bem ancorado, com foco do rumo e do destino, e que os nossos braços fortes, mediante aos remos, possamos todos alcançar o compasso para que fazer com que a água dos rios não adentre aos nossos barcos, mas que busque um caminho que deslize com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais propósito, para que o crescimento espiritual que estamos buscando, ele seja alcançado mediante a todas as dores, a todos os impasses, a todas as tempestades, mas acima de tudo, com a grandeza chamada fé, que o Cristo está no timão desse barco. Tá? Então, assim a gente encerra os nossos estudos da noite.